tarde. Vocês estão bem? Cheguei, vocês estavam orando, louvando. Acabei de chegar e já senti a presença de Deus no meio de vocês. Nosso Deus é incrível, não é? Nosso Deus é maravilhoso ou não é? Ele é o nosso Pai ou não é? Eu achei meio fraco esse Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai ou não é? Amém. Só que às vezes a gente está vivendo como se Ele não fosse o nosso Pai. Você está vivendo como se você não tivesse direito de sentar à mesa do seu Pai. Sabe o que acontece com a gente muitas vezes? Nós estamos vivendo querendo sentar em tantas mesas. Achamos uma honra quando as pessoas nos convidam e falam assim, senta aqui com a gente. Mas há quanto tempo você não senta na mesa do seu Pai? Os estudos neurocientíficos dizem que mais importante para o desenvolvimento do cérebro do que ler um livro é fazer uma refeição à mesa com a família. E claro que quando eu leio essas coisas, eu fico pensando assim, gente, se uma criança, quando senta para jantar ou almoçar com seus pais, e ali conversam, faz mais bem para o cérebro do que a leitura de um livro, imagino o que será para nós se nós sentarmos à mesa do nosso Pai. É curador, é transformador, traz para a gente o senso de pertencimento. Sabe qual é o problema que a gente tem vivido muitas vezes? A gente acha que não pertence a ninguém. E sabia que a solidão aumenta em 14% a sua chance de morrer? Os estudos indicam que a solidão, seja ela real, física, ou aquela sentida, de se sentir só mesmo na companhia de outras pessoas, é mais prejudicial para a saúde como um todo do que fumar cigarro. A solidão pode se desdobrar em muitas doenças, desde hipertensão, depressão, Alzheimer, diabetes, esclerose lateral amiotrófica. Por que você ainda se sente só? A solidão é algo muito comum entre as mulheres. Estão rodeadas de pessoas, mas se sentem sozinhas. Precisam ser funcionais. Se está dando conta de filho, trabalhando, já é o suficiente. Precisa ser feliz. Estava rindo com a Mari, que foi me buscar no aeroporto. Eu vim e falei assim para ela assim, você se importa se eu passar um esmalte na minha unha? Porque eu fiz as coisas tão correndo hoje, que aí quando eu percebi, estava para sair de casa, eu tinha estragado a unha. Ainda bem que deu tempo voltar, pegar um esmalte no banheiro, para poder retocar a unha. Mas o importante é que eu deixei tudo alinhado em casa. E está tudo certo ter deixado tudo alinhado em casa. Mas o problema é quando a gente vive só pelas nossas funções. E quando vivemos pelas funções, Satanás vem e traga a gente. Ele vem e tira da gente o valor da gente, tira da gente o pertencimento, tira da gente o lugar que temos direito à mesa do nosso Pai. E ele é muito esperto nisso, sabe? Ele sabe que funciona. Tanto que funciona que ele tentou fazer isso com o próprio Jesus. Eu gosto muito do Evangelho de João, no capítulo 10. A gente sempre lembra de João, capítulo 10, por conta do versículo 10, não é? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, não é? Também amo esse verso. Mas existe algo neste capítulo que, para mim, faz com que estes versos se tornem os centrais desta mensagem para mim. Para você que tem a Bíblia, pode acompanhar aqui comigo. Quem tem no celular também usa. E olha, é hora de compartilhar também a sua Bíblia com quem estiver do seu lado, ok? Vamos lá? João capítulo 10, a partir do versículo 22.
Você pode orar comigo mais uma vez? Pai, estamos com a Tua palavra aberta. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, sermos levantadas pela Tua palavra. Entendemos aquilo que o Senhor tem registrado, tem deixado registrado para nós. Para que assim então possamos viver com os passos firmes nas Tuas promessas, inabaláveis no Teu amor, na certeza do Teu cuidado constante. Esteja conosco, continue conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 22. Na minha Bíblia está assim: eles estavam celebrando a festa da dedicação, chamada em hebraico Hanukkah, em Jerusalém. Era inverno e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodeando os judeus, disseram: por quanto tempo você vai nos deixar curiosos? Se você é o Messias, diga-nos diretamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. Tudo que fiz foi autorizado por meu Pai. Ações que falam mais alto que palavras. Vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas reconhecem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Entenderam o contexto? Festa da dedicação. Jesus está no templo em Jerusalém. Era inverno. Os judeus chegam para Jesus e falam assim: ué, se tu és o Messias, já nos fala diretamente que tu és o Messias. E Jesus fala para eles: olha, quem me enviou e tudo que eu faço foi autorizado pelo Pai. Só que vocês não acreditam nisso, porque vocês não são minhas ovelhas. Se vocês fossem, já teriam entendido, já teriam ouvido a minha voz. E Jesus começa a descrever, né? Ele fala assim: o Pai me deu muitas ovelhas. Aquelas que são as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Aquelas ovelhas que o Pai me deu, o destruidor não as tomará de mim. Jesus então fala tudo isso, e quando a gente chega no versículo 32, para mim aqui começa o ponto central da nossa conversa. Versículo 31, 32. Mais uma vez os judeus estavam a ponto de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho feito muitas boas ações por parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Quando eu li esses versos, eu falei assim: bem, se Jesus está dizendo assim, tudo que eu faço são coisas boas, tudo que eu fiz são obras do Pai, por qual das minhas boas obras que vocês querem me apedrejar? Falei assim: bem, aqui tem algumas coisas nesse verso que eu preciso prestar atenção. Primeiro, porque começa o versículo 31 dizendo assim: e mais uma vez tentaram apedrejá-lo, mais uma vez tentaram matar Jesus. Falei assim: eu preciso encontrar um outro verso onde fala que tentaram matar Jesus, para ver se tem um ponto de sinergia. Gente, não existe uma vírgula na Bíblia que não tenha um motivo para estar ali. Presta atenção quando você lê a Bíblia, ok? Fui lá para Nazaré. Haviam tentado matar Jesus também em Nazaré. Lembra que pegam Jesus e o levam para o alto de uma montanha e tentam jogá-lo de lá? E Jesus, ele conseguiu escapar? Eu fui olhar, por que tentaram matar Jesus lá? Jesus havia levantado também no templo e tinha lido Isaías, que dizia que ele era o Messias. E Jesus falou: hoje se cumpre essa profecia. Jesus então perguntou aqui nesse verso, vai guardando as informações aí, ok? Jesus fala: por qual das minhas boas obras que vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: não o apedrejaremos por nada de bom que você fez, mas sim pelo fato de ter dito essa blasfêmia, de chamar você mesmo de Deus, de dizer que você é filho de Deus, que você e Deus são um. E eles continuam falando isso. E Jesus falou assim: eu só estou citando as Escrituras, para o único a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque eu disse que eu sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai,
Então vocês não precisam crer em mim. E ali então Jesus continua falando que Ele e o Pai são Pai e Filho. Ele está em mim, eu estou nele. Versículo 39. Eles ainda tentaram prendê-lo, mas ele conseguiu escapar. Voltou para a região do Jordão, onde João batizava, e ficou ali. Quando eu li esses versos, eu falei assim: Senhor, eu entendi o que o Senhor quer falar comigo. Qual era mesmo a estação do ano? Era inverno. Cuidado, Satanás vai tentar te pegar no inverno da sua vida. Ele vai entender as suas emoções quando você estiver com crise no seu casamento, quando a sua amiga te trair, quando o filho desejado não foi gerado, quando o emprego para o sustento da sua casa não chegou, quando você olha para a vida e fala assim: o que eu vou fazer? Já cheguei aqui, nessa fase da minha vida, e parece que nenhum dos meus sonhos realizou. Mulher, eu vou falar, você vai achar engraçado, mas a menopausa também pode fazer isso com a gente. Sabiam disso? A crise da meia-idade? Alguns dizem que ela não existe, mas eu posso te garantir que existe quando a menopausa chega. Até em situações simples da vida. Esses dias eu estava num aniversário de uma amiguinha da Angelina. Eu tenho a idade que tenho, mas eu tenho uma menininha de 8 anos ainda. E aí nós estávamos ali, as mães conversando, claro, a maioria das mães bem mais novas do que eu. E uma delas assim: gente, eu levei um susto esses dias, a minha menstruação atrasou, e eu falei assim: gente, não, eu devo estar grávida, e eu fiquei encucada com isso, encucada, e eu falei assim: querida, reclama não. A minha começou a atrasar, eu falei assim: Senhor, será que eu estou na menopausa? E eu falei para ela assim: sabe o que é o mais triste? Eu estava certa na minha dúvida. Gente, menopausa chega. Se você não cuidar dos seus hormônios, Satanás pode te pegar na curva. Esta serva que lhes diz nessa tarde é a prova disso. Meninas, estrógeno cai. Quem quiser fazer um choro coletivo comigo, fica em pé nesse momento. Meninas, estrógeno cai. Quando o estrógeno cai, a gente quer matar todo mundo. Gente, estrógeno é que consegue controlar a nossa agressividade e irritabilidade. Sabiam disso? O negócio sai do lugar, a gente, aquele homem que amávamos, passamos a chamar de miliante. E eu já falo para o meu marido: são os hormônios. São os hormônios que estão fora do lugar. A única coisa que eu queria da menopausa, do climatério, eu não tive, que era o calorão. Eu sonhava com o calorão da menopausa, porque eu sinto muito frio. Eu gosto de falar de manga comprida porque eu sinto muito frio. Eu falei assim: não, quando chegar vai ser bom, porque eu vou até dar uma banada de vez em quando nos lugares. Foi a única coisa que eu não herdei dessa fase da vida. Você acredita nisso? Meninas, prestem atenção. Quando você entrar no inverno da sua vida, se você não estiver nele, e todas nós passaremos pelas 4 estações da vida. E olha, eu posso te dizer que as estações, elas se repetem, tá? E ciclo após ciclo da vida da gente, as estações vão se repetindo. Cuidado com o inverno da sua vida. Satanás tenta pegar a gente. Jesus está no templo, perguntam se ele é o Messias. Jesus fala que ele e o Pai são um. Eles tentam apedrejar Jesus. E o dia que a gente entender isso, a nossa vida muda. Jesus fala assim: por qual das minhas boas obras que vocês querem me matar? E eles dizem: não é por nenhuma das suas boas obras, mas o que nos incomoda é a sua relação com o Pai.
Queridinha, as pessoas não estão nem aí pelo que você faz. O que de fato incomoda o inferno é a nossa relação com o Pai. Não é o que você veste, não é como você fala, não é se você tem dinheiro, não é se você tem filho, se você já está na menopausa, se você é amiga de alguém ou não é. Menopausa está na cabeça, então de vez em quando a palavra volta. Não é nada disso. Sabe o que está incomodando o inferno? É que nós pertencemos ao Pai. Então Ele vai tentar tirar a gente do nosso lugar de equilíbrio. Ele vai chegar e falar assim: olha, eu não te suporto. Eu quero acabar com a sua vida, eu quero acabar com a sua reputação, eu quero acabar com a sua família. Porque o que me incomoda não é nada do que você faz, mas por você ser uma com o Pai. E sabe qual é o problema? A gente está saindo por aí brigando com todo mundo. A gente briga nas redes sociais. Eu nunca vi tanta gente corajosa igual nas redes sociais, né? Eu de vez em quando escuto uns desaforos nas redes sociais. Eu não escuto não, é pior do que isso. Eu quase não leio os comentários lá nos posts, nos vídeos. Eu não tenho muito hábito de ir lá olhar. Não tenho muito tempo também. Mas eu tenho 3 irmãs e uma cunhada. De vez em quando eu estou aqui distraída, quando eu olho no grupo das irmãs, que a minha cunhada fez um grupo Cunhadas da Kel, se tiver 50 mensagens que eu não li em 1 minuto ou em 1 hora, eu sei que meu nome está rolando. Já estou entregando todo mundo aqui. E aí um dia eu olhei lá, a minha cunhada só colocou assim, ó. Disse tudo que eu sempre quis dizer e nunca tive coragem. Eu falei assim, eu estou perdida. Uma mulher colocou assim. Aí a minha cunhada, claro, tirou um print, circulou e ainda colocou: esta me representa, no grupo. A mulher tinha escrito assim: eu gostava muito dessa doutora, mas depois que ela fez botox, clareou os dentes e fez fono, ela ficou insuportável, deixando de seguir em 3, 2, 1. E a minha cunhada falou tudo que eu queria e nunca tive coragem e tal, né? Aí, né, eu falei assim, já que está mexendo comigo, vou dar lição de moral aqui. Eu falei assim, olha que interessante, né? Vamos dizer que ela tivesse razão. Ela tinha tanta certeza do que ela estava dizendo, que ela teve coragem de ir lá me cutucar antes de se despedir de mim. Mas eu queria que ela voltasse para eu falar com ela. Porque eu falei assim, gente, ela me elogiou sem saber. Olha só, eu não fiz botox. Significa que a pele deu uma melhoradinha. Não clareei os dentes, enfim, acertei no creme dental. Não fiz fono, significa que eu estou gritando menos. Ela tinha tanta certeza absoluta que ela foi lá descontar o desaforo dela em cima de mim. Tudo bem que eu estou andando um pouquinho mais arrumada, né? Eu casei com um carioca. E assim, era um insulto, do jeito que eu era mal arrumada. Ele conseguiu dar uma melhorada com o tempo, tal, com todo o amor e carinho. Porque quando eu pego as nossas fotos da época que nós éramos noivos, eu falei assim, só amor e misericórdia de Deus para esse moço continuar comigo. Pensa aquele bicho de laboratório, com uma bermuda leg até aqui assim, saindo para passear com o noivo, gente. Eu já era formada, eu já era cientista. Uma bermuda leg até os... Nossa, eu estou lembrando da foto, é por isso que eu estou descrevendo. Justinha, assim, pensa na perna. Gente, eu casei com 37 quilos. Mas não era esse horror todo também, não.
uma bermudinha listradinha assim, eu devo ter ganhado de alguma criança de 10 anos assim, listradinha até o joelho, com camisetão, com tênis e meia, aqui assim, ó. E não estava indo para academia, estava indo passear com o noivo. Então significa que... Gente, palmas para o meu marido, olha o trabalho que ele fez. A coisa era grave, a coisa era muito grave. Sabe que na verdade o que incomoda a gente não é o que o outro fala, mas é o que a gente pensa sobre o que o outro falou. Presta atenção. A única coisa que incomoda na fala do outro, e você só sai do lugar, você só fica triste, chateada, se o outro estiver dizendo aquilo que você já carrega no coração. Só te incomoda se a fala do outro se apresenta como se estivesse revelando o seu mais escondido segredo. Posso contar mais uma de uma mulher? Essa eu gosto. Eu fui para um evento, isso já há muito tempo, na época dos 37 quilos. Eu estava num evento, estávamos ali com várias pessoas, tal. Chegou no final daquele dia, uma moça chegou assim, estávamos numa rodinha assim, bastante gente conversando, as outras preletoras do evento, etc. Uma moça chega para mim e fala assim: doutora, se não falam que é você, eu não tinha te reconhecido pessoalmente. Porque na televisão você é tão bonita. E quando a gente conhece pessoalmente, e ela fez exatamente assim, e quando a gente conhece pessoalmente, é essa decepção. Cadê o cabelo da televisão? Cadê a pele da televisão, doutora? Até os seus olhos são verdes na televisão. A doutora está doente? Porque a doutora é muito magra. Eu aprendi também a usar roupinhas mais largas assim, porque hoje eu peso 43 quilos, você não está entendendo. Aí ela falou assim: nossa, mas não, a doutora só pode estar doente. E ela ficou ali falando quão horrorosa eu era. Enquanto isso, meu marido saiu da rodinha, as outras pessoas foram saindo e me deixaram ali, o soldado ferido, para levar o último tiro. Eu chego no carro, depois de ser tão elogiada, meu marido estava lá se acabando de rir, que ele chega se abanava. Eu cheguei e falei assim: marido, eu sou tão magra assim a ponto de assustar as pessoas? Ele falou assim: não, Sana, para você ser magra, você precisa engordar 20 quilos. Naquela noite, a gente voltou para casa e eu contando para ele os meus apelidos de infância, todos relacionados ao meu porte atlético. Eu não vou contar para vocês, que eu não vou dar ousadia, tá? Meu pai me chama até hoje. Eu estava esses dias num evento bem importante, papai foi comigo, e lá no meio de todo mundo, meu pai falou assim: não é grila? Meu pai não perdeu o hábito de me chamar de grila. Eu falei assim: pai, me chama pelo menos de grilo. Ele falou assim: não, grilo é um pouquinho mais pesado. A gente voltou para casa naquele dia rindo dos meus apelidos de infância. Por que meu marido não dormiu no sofá aquela noite? Porque o meu peso nunca me incomodou. Já me perguntaram o que tinha aquela moça para te tratar daquele jeito. Gente, a moça era bonita. Não que eu guarde rancor, mas se eu encontrar com ela de costas, eu reconheço. A moça era muito bonita. Perguntaram: o que aquela moça tem? O que aquela moça tinha? Falei: eu não sei o que aquela moça tinha, eu sei o que eu tenho. Eu não dou conta da vida do outro.
Eu não sei se o outro está num dia bom, se o outro está num dia ruim, se a moça está me achando de fato feia e ela foi a única corajosa que chegou até a mim, olha só, que virtude. Eu não sei. Eu não sei se ela não tinha o que falar e é uma forma de falar comigo, foi me elogiando, não sei. Eu não consigo dar conta da demanda do outro. Eu não sei se o outro está num dia bom, se está num dia ruim. Se é uma mulher que é amargurada porque ela não contou para ninguém que o marido está traindo ela. Eu não sei se aquela moça esquisita, se ela foi abusada sexualmente pelo pai desde a infância. Eu não dou conta da vida do outro. Eu não sei tudo que passa no outro, porque eu também não estou dando nem conta tanto da minha vida. Então, queridinhas, em vez da gente estar olhando o que o outro está fazendo, porque que o outro está me tratando, vai olhar quem é você. Quem é você em Cristo Jesus? Aprende com Jesus. Quando tentam apedrejá-lo, a gente precisa ler de novo, versículo 39 e 40. Versículos 39 e 40. Eles ainda tentaram prendê-lo, mas ele conseguiu escapar. Voltou para a região do Jordão, onde João batizava, e ficou ali. Quando as pessoas tentarem tirar o seu valor, quando você olhar para o espelho e não encontrar motivos para continuar, volte para o Jordão, para escutar o Pai dizer: essa é a minha filha amada, que me traz muita alegria. Quando tentam tirar a vida de Jesus, ele vai para o Jordão, e o texto bíblico é muito claro em dizer que era onde João batizava, para nos levar a lembrar que Jesus ali fora batizado também por João. E quando Jesus estava sendo batizado, os céus se abrem, e o próprio Pai diz: esse é o meu filho amado, que me traz muita alegria. Alguém está tentando tirar o seu valor? Volte para o Jordão, para escutar quem você é de verdade. As pessoas estavam perguntando se Jesus era o Messias, se não era, se ele depois lá vão falar se ele curava em nome de quem, se era Beelzebu, quem que era. Jesus, ele volta para o Jordão, e sabe o que acontece? A gente não tem mais voltado para o Jordão. O nosso valor, muitas vezes, nós estamos tentando buscar pela quantidade de curtidas que nós temos nas redes sociais. Minha amiga nem curtiu, foi lá da amiga, até escreveu, nem um like ela deu. Coloquei aqui que o assunto era super importante, nada de visualização. A gente precisa aprender a voltar para o Jordão, para escutar do Pai sobre quem somos. Você é filha amada de Deus. Não permita que ninguém tire de você essa certeza. Porque na verdade o que mantém a gente na vida é a certeza de que a quem pertencemos. Porque o resto, porque todas as outras coisas não têm a possibilidade de nos manter no lugar da integridade, do valor próprio, da felicidade. Marido às vezes vai embora, filho decepciona, igreja nem sempre acolhe. Mas existe um Deus te esperando no Jordão todos os dias. Quando Jesus está lá no deserto da tentação, e quando o tentador diz para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus responde? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Jesus estava se referindo ao Jordão, porque ele usa a palavra maré, que significa palavra falada, pronunciada. Por isso que é toda palavra que sai da boca de Deus. Para de escutar vozes que não são dele. No aspecto de vozes que vão moldando quem você é, ou mudando aquilo que é a sua essência. Feche as entradas da sua alma para aquilo que não vem do trono da graça de Deus. Antes de sair acreditando no que dizem, pergunta primeiro para Deus o que Ele acha a seu respeito. E sabe, queridas, isso não pode ser discurso ou teoria na nossa vida. Precisamos ter os nossos pés firmes nesta palavra. O nosso coração precisa repousar nos braços daquele que nos criou e nos chama de filhas. Porque senão, tudo pode nos tirar do lugar. Como você tem vivido as suas dores? Como você tem vivido a sua história? A gente aprende muito com as pessoas, né? Eu aprendi muito com a minha mãe. Eu acho que muitas de vocês sabem. A minha mãe faleceu aos 47 anos de idade, vítima de um AVC. A minha mãe era hipertensa desde a infância. Hoje a gente entende que provavelmente foi por conta dos traumas que ela sofreu já no início da sua vida. Aos 13 anos de idade ela entrou em coma por conta da hipertensão. É o que a gente acredita hoje que foi um coma que ela sofreu. A minha mãe, ela foi uma mulher diferente, sabe? Mas ao mesmo tempo tão igual a todas nós. Eu escrevi um livro contando essa história. Os meus avós se separam na década de 50. Na verdade, a minha avó saiu de casa. A minha avó nascera em Minas Gerais, mas o meu avô, passei ali pela cidade, um homem que tinha por volta dos seus 40 anos de idade, se interessa pela minha avó, que tinha 13 anos de idade, e casa com ela. Mudam então para o Paraná, de onde era o meu avô, mas ele, dependente do álcool, quando bebia ficava muito violento. Minha avó era uma moça muito bonita, a genética de vovó, e ele tinha muito ciúme dela. Chegava em casa embriagado, e quantas vezes tentou matar a minha avó com os filhos, mesmo ele sendo um fazendeiro muito bem sucedido. A minha avó tantas vezes tinha que pular a janela do quarto e dormir no meio do mato, na chuva, com os seus bebês para sobreviver. E quando voltava para casa na manhã seguinte, encontrava o colchão todo furado no facão, porque ele achava que ela estava ali deitada e tentava matá-la quando chegava. Não aguentando mais essa situação e para sobreviver, a minha avó sai de casa, decide ir embora para São Paulo, carregando 2 bebês. A minha tia com 6 meses de idade e a minha mãe com 2 aninhos. Chega em São Paulo, um lugar que ela não conhecia, percebe que não vai dar conta de cuidar de 2 crianças e ainda trabalhar para sustentar todo mundo, nenhum lugar ia aceitá-la ali, trabalhando. Ela então decide ir até Minas Gerais. Chega então na casa da sua mãe,
coloca a minha mãe sentada num banquinho na sala e diz assim para ela: Betinha, estou indo à cozinha buscar uma boneca para você e já volto. Fica sentadinho esperando a mamãe voltar. E você já sabe o que a minha avó fez. Saiu pela porta dos fundos para nunca mais voltar. Ela não ia conseguir despedir do seu bebê e deixar ali. Foi a forma de deixar a criança. A minha tia-avó, que viu toda essa cena, e essa tia-avó faz 4 semanas que faleceu, diz que era de cortar o coração, vendo aquele bebê com 2 anos de idade, sentada ali esperando uma mãe voltar com um presente prometido. Quando percebe que essa mãe não volta, a minha mãe desceu do banquinho, foi até a cozinha, não encontrou a mãe, saiu pela porta dos fundos, passou por todo o quintal, entrou pela porta da frente, e ficou fazendo isso por muito tempo, procurando a mãe e a irmã, que acabavam de sumir. Já havia perdido o pai, o irmão que havia ficado com o pai, e agora ela perdeu todo mundo. Numa casa onde ela não conhecia ninguém. Quando percebe que perdera tudo, a minha mãe parou de falar. Ela era a mudinha do vilarejo. Todo mundo passava, quem a cumprimentava, ela só movimentava a cabeça. Minha mãe volta a falar aos 7 anos de idade. E ela cresceu com uma pergunta: se Deus me ama, porque eu sou a única criança desse vilarejo que não tem pai e mãe juntos. A minha mãe foi rejeitada pelas pessoas. Afinal de contas, ela era filha de um casal separado, onde a mulher saiu de casa. Pensa isso na década de 50. O apelido da mulher separada era tomadeira de marido dos outros. Então, a conclusão das pessoas era: filha de tomadeira de marido dos outros, tomadeira de marido será. Minha mãe tinha poucas amigas. Jamais uma mãe gostaria que ela namorasse com seus filhos. Viveu à margem de uma sociedade. Mesmo com poucas pessoas, ela não era aceita pelas pessoas, pela maioria das pessoas. Eu já estava perto de casar. Eu fiz uma pergunta para minha mãe. Tinha ido entregar convites de casamento para parentes que moravam em outra cidade, para vocês verem como eu sou velho. A gente levava o convite na casa das pessoas. E na volta nós estávamos conversando sobre a vida no carro, eu, ela e o André, o carioca que me transformou. E aí eu perguntei para minha mãe. Falei assim: mãe, como a senhora consegue ser a melhor mãe do mundo, sendo que a senhora não teve mãe? Como a senhora consegue ser a pessoa mais acolhedora que eu conheço, sendo que a senhora foi rejeitada por uma sociedade? Porque o óbvio que a gente escuta e que a gente vê é que violência gera violência. Quem não abraçou não consegue abraçar, não escutou do pai eu te amo, não consegue dizer para o filho. E naquele carro, eu aprendi uma lição que nenhuma academia me ensinou. Que os eruditos dos lugares onde já passei não conseguiram sintetizar a vida e trazer significado como eu escutei naquele carro. Ela disse assim: filha, não que eu me considere,
Mas eu sou a pessoa mais indicada para ser a melhor mãe do mundo. Porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Ela disse assim: filha, eu passo na porta do quarto de vocês todas as noites para dizer eu te amo, porque este era o meu sonho. Eu sonhava com a minha mãe chegando, abrindo a porta do quarto e dizendo assim: filha, boa noite, mamãe te ama. Sabe por que eu faço pão para vocês? Porque era o meu sonho comer a comida da minha mãe. Eu queria saber o sabor da comida de uma mãe. Filha, eu sou a pessoa mais indicada no mundo para ser a pessoa mais acolhedora, porque eu sei o quanto a rejeição dói. Quando eu vejo alguém no cantinho, minha filha, eu já estive nos cantinhos. Eu já quis estar enturmada e não deixaram. Eu já quis que alguém reparasse que eu não tinha o que colocar no pé. Mas ninguém percebia que o meu sapato estava furado. E mesmo sem pretensão, naquele carro, a minha mãe me ensinou que é possível viver a abundância na falta. Querida, pega esse inverno seu, pega o seu trauma, pega a sua rejeição, vai lá para o Jordão e fala assim: Senhor, eu já entendi que eu sou sua filha, eu já entendi que ninguém me tira este privilégio. Agora pega a minha dor e transforma em ministério. Filho te deu trabalho? Você é a pessoa mais indicada para ajudar outras mães que não sabem o que fazer com os seus. Você foi rejeitada? Você é a pessoa mais indicada a sair cuidando da sua vizinhança. Porque a gente não pode passar pelos invernos da vida e ficar somente com a dor. Porque onde Satanás acha que vai te pegar, ele vai fazer frutificar. Deus faz frutificar nas nossas vidas. Porque a gente não tem que viver o óbvio dos nossos sofrimentos. A gente não tem que viver o óbvio daquilo que tiraram de nós. A minha mãe falece, uma mulher que era anônima, uma mulher tímida. Minha mãe jamais estaria aqui falando, jamais. A minha mãe era dos bastidores, ela queria passar invisível pelos lugares. Uma mulher de fala baixa. Mas no dia que a minha mãe faleceu, não era época de Instagram, não era época de redes sociais. Uma multidão apareceu no cemitério da cidade. As pessoas chegavam e elas falavam assim: fiquei sabendo que a dona Beth faleceu. E eu tinha que vir. Porque quando eu cheguei do Nordeste, foi ela quem deu cesta básica para a nossa família por muitos meses. E eu aqui pensando, como que minha mãe conseguiu cesta básica para as pessoas, sendo que ela não tinha? Chegou um moço de cadeiras de rodas e ele disse assim: quando eu soube que a dona Beth faleceu, eu tinha que vir aqui. Porque quando eu sofri o trágico acidente que me deixou nessa cadeira, ela ficou sabendo na condição que eu estava. E ela foi me visitar e por conta das coisas que ela me falou, eu não tirei a minha vida. Foi tanta gente que os carros não couberam no estacionamento daquele cemitério. Eles começaram a estacionar nas ruas laterais, que não foram suficientes. E os carros começaram a ser estacionados na rodovia que margeia o cemitério da cidade. Quem passava achava que era uma celebridade que havia falecido.
Mas sabe quem havia falecido? Uma mulher que descobriu a quem ela pertencia de verdade. Ela não era filha apenas do meu avô e da minha avó. Ela entendeu e aceitou a genética celestial que lhe pertencia. Eu não sei se você vive alguma coisa hoje que tira de você a alegria de viver. Eu não sei se você tem alguma amiga que não sabe o que fazer com seus próprios problemas. O que eu sei é que o mundo está carregado de dores. O que eu sei é que as pessoas estão sendo encontradas nas estradas da vida machucadas, às vezes até mesmo moribundas. A gente precisa aceitar que somos filhas de Deus e anunciar isso para todo mundo que precisar saber. A nossa vida só frutifica quando aquilo que recebemos do Pai transferirmos, compartilharmos com outras pessoas. Quando você tiver certeza que você não nasceu por acaso, a sua vida vai começar a brilhar na escuridão. Isso é promessa bíblica. Eu inclusive termino esse livro com esse verso. O livro que eu escrevi, né? Esse último que eu escrevi. Isaías capítulo 58. A partir do versículo 10. Sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena até num lugar vazio. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Esse verso é para você. Deus não vai fazer você esquecer a sua história. Ele vai fazer você reconstruir sobre os antigos alicerces da vida, sobre as antigas ruínas. Porque a sua história é preciosa. A sua história é preciosa desde que você foi planejada na eternidade. Oh, querida, não deixa ninguém tirar essa certeza do seu coração. Não se abale. Melhore o que você precisa melhorar, e a gente tem muito para melhorar. Mas, por favor, não desista da vida, não abra mão da alegria. Não deixe de enxergar o seu propósito. Porque é quando nós enxergamos a quem pertencemos, é que a vida volta a ter sentido. E as dores que foram nos encontrando, vão servindo apenas como os antigos alicerces da nossa vida. Não há nada que aconteça a você, que Deus não possa utilizar para o reino. O sofrimento não é dele. Ele não provocou em você ou na sua história as dores. Mas Ele, no seu infinito poder, misericórdia e amor, consegue até mesmo aproveitar aquilo que Ele não criou para a sua história. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a todas nós. Porque, na verdade, existe uma voz dizendo: você é minha filha amada, que me traz muita alegria.